Muito obrigado. Para rentabilizar tempo e, sobretudo, porque queremos ouvir o deputado Bruno Dias e também queremos ouvir outras intervenções da vossa parte, eu trouxe já preparado uma mensagem escrita, que ao menos assim creio que é muito mais rápido e digo aqui tudo aquilo que queria dizer. E, portanto, Excelentíssima Senhora Helena Cordeiro, Presidente da Direção do Centro Comunitário daqui do Conde, permita-me que em si saúde os restantes dirigentes, trabalhadores, associados e amigos desta instituição. Doutora Felícia Costa, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, permita-me também, na sua pessoa, cumprimento os restantes autarcas presentes, e estão aqui vários, o Presidente da Assembleia de Freguesia, o Vereador Sérgio Marcelino, pelo menos sim, está aqui, entre outros. Senhor Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, Sónia Lopes, jornalista que dirige este debate e também através dela saudar a restante comunicação social presente, incluindo os nossos jovens alunos da Escola Básica Integrada e coordenados pelo professor António Silva, a todos as minhas saudações e votos de boa intervenção neste debate que considero oportuno quando a instituição celebra 27 anos de existência jurídica e oportuno ainda porque está em curso na Assembleia da República uma petição que em breve será apreciada no seu plenário. E dizer o seguinte para que não fiquem dúvidas, embora o deputado Bruno Dias possa acrescentar algo mais relativamente a isto. É que pode muito bem acontecer que esta petição, que já é importante ser discutida no plenário da Assembleia da República, mas há este risco, que é, chega-se à sua apreciação, cada grupo parlamentar tem um determinado tempo, 2 minutos, 3 minutos, para intervir relativamente àquela petição, e todos podem dizer que a petição que é absolutamente pertinente, o Centro Comunitário tem razão, aqui quando merece um lar, e terminado a última intervenção, a Presidente da Assembleia da República diz, passamos ao documento seguinte e o assunto fica morto ali. Ninguém mais toma posição e nós ficamos com a sensação de que todos concordam connosco, mas não houve decisão nenhuma. Ora bem, é por isso que era importante este debate aqui e foi para isso que se convidaram os grupos parlamentares, incluindo a deputada relatora da moção, pessoalmente, foram convidados todos pessoalmente, e é por isso que é necessário que haja grupos parlamentares e esse desafio fica desde já lançado ao deputado Bruno Dias, para que, pelo menos o PCP, mas aquilo que defendemos é que outros grupos parlamentares o façam, e creio que não será apenas o PCP a apresentar, mas queremos que haja, pelo menos, um projeto de resolução. E esse projeto de resolução que recomenda ao Governo a construção do lar de idosos, que há de ter que ser votado, e aí, claramente, ficam definidas as posições de cada grupo parlamentar, de cada deputado. Portanto, nós somos convidados pelo Centro Comunitário para refletir, para meditar em torno do lar de idosos, porquê, quando, como, para quem. Enquanto quinta condense, enquanto associado desta instituição, subscrevo o seu anseio verificado ao lar, o tal equipamento que serviu de motivação aos pioneiros da instituição. Enquanto Presidente da Junta de Freguesia, coloco a necessidade deste equipamento a par de outro, destinado à geração diferente, a escola secundária, cuja necessidade é reconhecida por todos os quadrantes políticos, cuja ausência obriga diariamente mais de 1000 alunos do ensino obrigatório a sair da Quinta do Conde para as escolas periféricas da região, com dramáticas consequências sociais e económicas para as famílias. Há ainda outros equipamentos que a freguesia carece, designadamente um quartel para as forças de segurança, um centro cultural, um espaço multiusos, etc. Centrando-nos no lar de idosos, este debate e o esclarecimento que está subjacente pode prevenir eventuais perguntas, como aquela que os quinta-condenses ouviram na Comissão Parlamentar de Educação, quando uma deputada se interrogava e perguntava aos proponentes por que razão só agora, quando o país enfrenta dificuldades económicas, fizeram diligências pela escola secundária. Só agora, quando o país enfrenta dificuldades? Qual país é que enfrenta dificuldades? Certamente o país dos mais pobres, dos trabalhadores, dos reformados, porque os outros, bem apadrinhados, viram nas dificuldades oportunidades e tornaram-se mais ricos. Há 2 anos fiz aqui um pequeno exercício. Disse então que estávamos a pagar as vigarices do BPN, do Banco Português de Negócios. Estávamos a pagar porque o Governo, em vez de aceitar a falência daquele banco e do prejuízo que daí adviria para alguns abastados, assumiu os prejuízos que rondavam então 3,4 mil milhões de euros e podiam ir, disse então, aos 6,5 mil milhões de euros.
Temos, creio eu, alguma dificuldade em quantificar o que são 6,5 mil milhões de euros. Mas direi da seguinte forma: o projeto de lar mais ambicioso que o Centro Comunitário executou, o primeiro que aqui foi mostrado, rondava, e foi rejeitado por ser considerado excessivamente caro, custava 2,1 milhões de euros, 420 mil contos. 6,5 mil milhões de euros dava para construir mais de 3 mil lares idosos semelhantes àquele. Mais de 3 mil, repito. Mas, dizendo de outra forma, podíamos também fazer de outra maneira, isto é, construir apenas um lar de idosos, e aqui ainda mais ambicioso, muito mais caro, ia atribuir 4 milhões de euros, uma escola secundária, e em vez de 5 milhões de euros que a senhora vereadora há pouco aqui referiu, eu vou-lhe atribuir, porque no fundo o projeto que se previa para aqui no Conde previa cerca de 12 milhões de euros, é uma escola secundária muito mais ambiciosa, a senhora vereadora estava a falar na média das intervenções e, portanto, vou dizer 12 milhões de euros para este equipamento. Podia também falar ainda num quartel para as forças de segurança e aqui também sempre por cima 3 milhões de euros porque sou muito generoso. Uma biblioteca com auditório e 4 milhões de euros e um pavilhão para atividades económicas. Estes equipamentos somados, digamos, e com muita generosidade atribuir 25 milhões de euros. Parece muito dinheiro, mas representa menos de 0,5% daquilo que foi desviado para o BPN, considerando apenas dos tais 6,5 mil milhões de euros e não os 8,3 mil milhões que um insuspeito economista, e que já foi ministro, Badel Félix, diz que terão já sido desviados para lá. Desviados dos nossos bolsos, dos nossos impostos, das nossas reformas, para esse fim. Foi, na verdade, muito dinheiro esbanjado, e estou a falar apenas do BPN. Podia falar do BPP, das parcerias público-privadas, da gestão dos CTT, do negócio dos submarinos e de outras atividades que ficaram conhecidas por nomes de código como Face Oculta, Freeport, Monte Branco, Furacão, Portugal, Braga Parques e outras. Muitas outras, cujas recentes são o Banco Espírito Santo, onde o Estado já colocou 4,9 mil milhões de euros, 4,9 mil milhões de euros, que dificilmente recuperará. E, para não falar também do processo labirinto, aquele que é um dos bichos dourados, os mais recentes. Mais recente é o hoje, tem a ver com os anteriores. É muito dinheiro e, portanto, em 2011, para prosseguir estes desmandos, o Governo acordou com a Troika, Fundo Monetário Internacional, Banco Central Europeu e Comissão Europeia a hipoteca do país, ato que eufemisticamente designou por resgate. Não vou falar das taxas e comissões que tal traição já nos custou, mas apenas referir que na proposta de Orçamento de Estado para 2015, e o Sr. Deputado corrige-me se estiver errado, apresentada pelo Governo na Assembleia da República, estão lá inscritos 7,9 mil milhões de euros para pagar juros e decorrentes deste empréstimo. Portanto, minhas senhoras e meus senhores, quando nos dizem que o país está em crise, que está com dificuldades, é necessário perguntar qual país é que está em crise, quais dificuldades. Dificuldades económicas não são para todos, porque para a banca não há limites e a crise só se for de valores. Sim, de valores. Só pode ser de valores quando uma sociedade abandona as suas franjas mais frágeis, designadamente os idosos e as crianças. Ou quando se investe na educação, na saúde, na cultura e na justiça. No que concerne ao lar de idosos para a Quinta do Conde, podem até dizer, aqueles que nivelam por baixo, que estatisticamente o Conselho está menos mal servido que outros. E eu respondo, contam-se pelos dedos de uma mão os utentes da Quinta do Conde que estão nos restantes lares do Conselho. E, portanto, a Quinta do Conde, que tem cerca de 30 mil habitantes, ou mais de 30 mil habitantes, mais de metade da população do Conselho, portanto, mais de metade não tem acesso a esta resposta social. Por isto, aliás, é de inteira justiça apoiar a construção do lar de idosos do Centro Comunitário. Foi esta instituição que, nesse sentido, deu os primeiros passos, elaborou vários projetos e tem provas dadas, experiência acumulada na prestação de serviços de cariz social. E recordo quão urgente é tomar a decisão de construir, porque a idade não perdoa, o tempo não volta para trás.
Em síntese, às perguntas porquê, quando, como, para quem, respondo: é um direito constitucional que deve ser cumprido imediatamente através da construção de um marco com financiamento do Estado para os quintacondenses em geral, independentemente da sua condição económica. Este encontro pode ficar na história desta terra. Assim, os que têm responsabilidades as não descartem, contem com a Junta de Freguesia. Muito obrigada, então, ao Vitor Antunes, presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde. E agora eu iria pedir ao deputado do PCP, ao Bruno, para responder à questão que a Helena Cordeiro deixou logo no início, se há ou não dinheiro. Mas já que falámos aqui em tantos milhões, eu ontem também fiz uma pesquisa em casa e só a título de curiosidade gostaria aqui de dizer que todos os anos também sai ao Estado o Euro Milhões.